Boa noite, meu nome é Sabrina. Hoje vamos apresentar para vocês a madeira lamelada colada, conhecida como MLC. O meu grupo é composto por mim, pelo Ellison, pela Joselaine e pelo Leonardo. Fazendo um breve resumo, a madeira lamelada colada, empregada na construção civil no século XIX, quando as lamelas ainda eram unidas por ligações mecânicas, a MLC é utilizada em vários países. Porém, ainda no Brasil, ela possui uma tímida utilização perante o tempo de inserção e a expressividade florestal que o nosso país apresenta. Mesmo com inúmeras vantagens de seu uso, como a produção de peças longas em diversos formatos, a MLC possui uma grande resistência de difusão no território nacional, seja ela pela falta de conhecimento técnico, pela baixa demanda ou pelo alto custo. Assim, Boa noite, meu nome é Ellison e vim aqui fazer um breve histórico sobre o uso da madeira para vocês. A madeira é um dos primeiros materiais a serem trabalhados pelo homem. Já foi instrumento de defesa e, em conjunto com o fogo, utilizado na preparação de alimentos, iluminação e aquecimento. Há registro do uso da madeira como matéria-prima para embarcações, ferramentas e formas de habitação desde o período paleolítico, com vestígios datados de pelo menos 3.000 anos antes de Cristo. A maioria das construções em madeira era executada em conjunto com outros materiais, como palha, pedra, barro e até mesmo tira de pele. Alguns abrigos faziam uso de outras partes das árvores, associadas com a madeira, como ramos, folhas, vimes, ervas, cascas ou troncos. E cada civilização, tanto no Oriente quanto no Ocidente, ao longo da história criou métodos distintos para a construção em madeira. Já a madeira lamelada colada teve utilização a partir de 1940, só que antes dela, no início do século XIX, o Coronel M foi uma das pessoas que se destacou na produção desse tipo de madeira lamelada. Como naquela época ainda não possuía cola de altas resistências, então o que ele fazia? A madeira lamelada era composta por várias tábuas e para a fixação das mesmas era utilizado fitas metálicas, pregos ou parafusos. Somente a partir do século XX começou a surgir algumas resinas que eram capazes de substituir esse tipo de fixação. Foi então que o alemão Friedrich Otto patenteou essa cola que passou a ser desenvolvida a partir do século XX. Daí em diante, a madeira lamelada colada acompanhou o progresso das colas. No entanto, somente em 1940, a madeira lamelada colada atingiu seu ápice com o desenvolvimento das colas sintéticas, que era necessária para desenvolver uma madeira que suportasse a construção de pontes e viadutos. Olá pessoal, meu nome é Leonardo e eu vou falar um pouco sobre as técnicas construtivas, mostrando alguns exemplos de obras, falando também sobre alguns pontos importantes, como por exemplo, a cola que é utilizada, a mão de obra, falar um pouco sobre os incêndios e sobre a corrosão da madeira. Como foi citado anteriormente, esse tipo de método construtivo não é muito procurado em nosso país, porém, ele utiliza um material que pode ser obtido a partir do reflorestamento. E esse é um grande ponto positivo para esse método construtivo. Quando o assunto é incêndio, as construções de madeiras, comparadas ao aço, têm as suas vantagens, por não aquecerem a ponto de perder sua resistência e também por formarem uma camada de carvão superficial, protegendo e evitando que as chamas cheguem ao interior da peça. O núcleo da viga vai aguentar mais tempo mecanicamente e com isso os bombeiros terão cerca de 30 a 40 minutos a mais para controlar as chamas. Sendo que em uma estrutura de aço, em apenas 10 minutos, dependendo das temperaturas, já perderá toda a sua resistência mecânica. A adição de madeira nas construções une a parte estrutural e também a parte ambiental, além de enriquecer a paisagem com seus grandes vãos. Indo direto aos exemplos, temos o Centro de Eventos em Iporanga, que é localizado no litoral do estado de São Paulo. Podemos observar a versatilidade e a flexibilidade proporcionada pelas peças. Esse projeto foi feito pensando na integração das construções à natureza. E para não atrapalhar a passagem das pessoas, foi empregado esses pilares em V,
como vocês podem ver na imagem. Mais um projeto no Brasil é o portal no Parque do Ingá, situado na cidade de Maringá. Podemos ver que ele tem a função de unir e se misturar com a natureza. Uma coisa importante a frisar foi o tempo de realização dessas obras. A primeira foi realizada em apenas 20 dias. E além do tempo de execução de obra, podemos ver que esse sistema possibilita curvas, vencer grandes vãos e enriquece muito a parte estética do local. O movimento da MLC no século XIX na Alemanha se expandiu por todo o mundo e houve grande aceitação dessa estrutura pela Europa, principalmente na construção de elementos estruturais de coberturas e pontes. Também foi muito utilizado na construção de fábricas e escolas. Essa grande aceitação fez com que em 1920 mais de 200 construções já utilizassem vigas e arcos desse sistema, significando uma grande parte na Suíça. Com os estudos e avanços da MLC na Europa, sua introdução nos Estados Unidos foi apenas uma questão de tempo. Segundo Pérez, a primeira estrutura erguida nos Estados Unidos foi no ano de 1934. Essa construção foi feita para um laboratório de produtos florestais localizado no norte do país. Desde então, o uso de MLC se expandiu no exterior. Podemos citar como exemplo os arcos de 64 metros em Washington, Estados Unidos, e o Parlamento Europeu, localizado na França. Falando um pouco do uso e do surgimento da MLC no Brasil, de acordo com Bono, em 1934, na cidade de Curitiba, Paraná, foi fundada a primeira fábrica de MLC através de tecnologias de empresas europeias. Um ponto importante é que os sócios eram de origem alemã. Embora venha crescendo a cada ano, o uso de MLC no Brasil ainda é considerado baixo se comparado a países do hemisfério norte, que contam com madeira de fácil trabalhabilidade em abundância. Podemos afirmar que a não utilização de MLC no Brasil se deve ao preço elevado quando comparado aos sistemas convencionais e principalmente pela baixa cultura do uso de madeira. Atualmente, a maior estrutura de grandes vãos em MLC no Brasil está localizada no Shopping Iguatemi, em Fortaleza, Ceará. Sobre custos e comparativos de construção de casa de madeira lamelada e alvenaria convencional. Falando de custo, a casa construída de madeira lamelada, ela tem que ser 30% mais barato do que as casas construídas de alvenaria convencional. E em questão de tempo de construção, a casa de madeira ela tem um tempo menor do que a de alvenaria. E sem falar que a casa de madeira são mais aconchegantes e tem um visual diferenciado em relação à de alvenaria. E as manutenção de casa de madeira é preciso manter uma manutenção periódica, uma mão de obra diferenciada. A conclusão do nosso trabalho, meu grupo e eu procuramos apresentar a situação da madeira lamelada colada, reconhecendo-a como material de excelência com muito potencial para ser aplicado no Brasil, na construção civil, principalmente pelos seus aspectos arquitetônicos até então subaproveitados. A principal característica para esse potencial a ser destacado é devido ao grande número de floresta e pelo clima propício existente no Brasil. É um material com muitas vantagens perante outros na construção civil, devido à alta da capacidade de resistência e variabilidade de aplicações e formas. Também possui grande apelo para a sustentabilidade, sendo um material renovável na natureza e sua fabricação não gera grandes quantidades de gases poluentes. Foi visto que no Brasil seria necessário difundir o conhecimento sobre o material, abordando o assunto em universidades e cursos para que fosse mais explanado, projetado e produzido. Mostra-se um material que tem uma pesquisa avançada em outros centros universitários que garante a segurança e a confiabilidade na sua aplicação industrial.